E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o professor Pinguim e hoje estamos juntos para um exercício de matemática do ensino médio, que é um exercício de análise combinatória. A ideia desse exercício é resolver um problema que é uma variante de um problema clássico, que o problema clássico ele muda cada ano. O problema em geral é quantos zeros existem ao final de número do ano que a gente está, fatorial. Como esse vídeo foi gravado em 2026, a gente vai calcular quantos zeros tem no final de 2026 fatorial. A ideia é interessante, e se você estiver vendo esse vídeo no futuro, porque bem ou mal a internet fica mais tempo do que só um ano no ar os vídeos, para você adaptar para ver, 2027 fatorial, 2028 fatorial, sendo otimista, 2068 fatorial, a ideia vai ser sempre a mesma. A ideia transcende o tempo. Então não vai querer decorar a resposta desse problema, que vai ser uma ideia ruim que você vai atualizar depois a cada ano que você for prestar vestibular, fazer Olimpíada de Matemática, resolver problemas, prestar concurso, seja lá porque você estiver usando esse vídeo. De qualquer modo, espero que vocês gostem. Bora lá, vamos começar? Beleza, vamos começar o nosso problema, como de costume, pelo enunciado. O enunciado é absurdamente direto. Determine a quantidade de zeros ao final do número 2026 fatorial. Aqui é importante que a gente leia isso como fatorial, porque se não for desse jeito, se você ler isso como se fosse uma coisa festiva, determine a quantidade de zeros ao final do número 2026. Zero, ele termina com 6, e aí a questão não teria graça, não faz sentido. Isso é 2026 fatorial. É importante a simbologia aqui da exclamação. Para resolver esse problema, a gente precisa saber, primeira coisa, o que é um fatorial? Ele tem duas definições. A primeira delas é a definição recursiva. Você tem um número natural, a gente define 0 fatorial como sendo 1, e qualquer outro fatorial como sendo o próprio número vezes o fatorial do anterior. Então, se quer calcular 3 fatorial, você faz 3 vezes 2 fatorial. 2 fatorial, você faz 2 vezes 1 fatorial. 1 fatorial você faz 1 vezes 0 fatorial, e 0 fatorial dá 1. Aí fica 3 vezes 2 vezes 1. Outro jeito, que é a definição expandida, n fatorial vale n vezes n menos 1 vezes n menos 2, multiplicando até chegar em 2 vezes 1, com exceção óbvia de, se você começar do 1 ou do 0, 1 fatorial, 0 fatorial, ambos valem 1. Outra coisa, a gente tem que saber aritmética básica, as contas de mais, menos vezes dividir. Do resto, a gente está pronto para começar o problema. Se estamos prontos para começar o problema, vamos começar o problema, vamos resolver ele. Coisa importante e óbvia. Você não vai calcular 2026 fatorial. No final do vídeo eu vou jogar o resultado de 2026 fatorial calculado por software. E é uma coisa que não é humana para fazer. Até você terminar de calcular 2026 fatorial já vai ser 2027, você vai precisar atualizar o exercício. Uma opção que a gente pode fazer para começar a pensar e pegar ideias é escrever os primeiros fatoriais e ver se a gente acha algum padrão. 1 fatorial vale 1, 2 fatorial vale 2, 3 fatorial vale 6, 4 fatorial vale 24... 5 fatorial vale 120, e aqui a gente tem o primeiro zero, quando a gente tem 5 fatorial. 6 fatorial vale 720, 7 fatorial vale 5040. Detalhe importante, a gente quer zeros no fim, então esse zero aqui do meio não conta no 7 fatorial. 8 fatorial vale 4320, 9 fatorial vale 362.880 e 10 fatorial vale 3.628.800. E aqui quando a gente tem o 10 fatorial aparecem dois zeros. Apareceu um zero novo quando a gente pegou o 5 fatorial, apareceu outro zero novo quando a gente pegou o 10 fatorial. Aqui a gente começa a perceber uma ideia então de, beleza, quando eu multipliquei por 5 apareceu um zero, quando eu multipliquei por 10 apareceu outro zero. Então faz sentido que exista um padrão envolvendo os múltiplos de 5. Se o número tem k zeros no final, tanto faz se ele é fatorial de alguém ou não, qualquer número que tenha k zeros, ele é escrito como alguma coisa vezes 10 elevado a algum k. E esse A não é múltiplo de 10, porque se ele fosse múltiplo de 10, teria zeros aqui, e se estaria multiplicando por outros zeros, ele não teria só K zeros, ele teria mais do que isso. Uma alternativa para pensar nisso é, como 10 é 5 vezes 2, a gente teria A vezes 2 elevado a K vezes 5 elevado a K. O A poderia ser múltiplo ou de 2 ou de 5, mas não dos dois ao mesmo tempo, senão você teria mais 10 mais zeros. No fatorial, quando a gente vai crescendo, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, não importa que fatorial você pegue, você sempre tem mais múltiplos de 2 do que múltiplos de 5. Então, quando a gente for pegar esta forma, para pensar nos números terminando em zero, cada múltiplo de 5 a gente tem pelo menos um múltiplo de 2. A gente tem com certeza mais do que isso, conforme o número cresce, mas tem pelo menos um para cada múltiplo de 5. Então, o número de zeros que a gente tem em um fatorial é o número de múltiplos de 5 que aparecem no nosso fatorial. Com um detalhe perigoso, como é que a gente tem potências de 5, então se a gente multiplica por 5, a gente ganha a potência de 5, multiplica por 10 ganha 1, multiplica por 15 ganha 1, multiplica por 20 ganha 1. Quando a gente multiplica por 25, que é 5 ao quadrado, a gente ganha 2. Então os múltiplos de 25 acrescentam 2 zeros.
E os múltiplos de 5 ao cubo, que é 125, vou acrescentar 3 zeros. E os múltiplos de 5 à quarta, que é 625, vou acrescentar 4 zeros. No fundo, a gente vai ver quantos múltiplos de 5 a gente tem, quantos múltiplos de 25, quantos múltiplos de 125, até chegar no fatorial que a gente quer. No caso desse exercício, desse vídeo, 2026. Então vamos começar contando os múltiplos de 5. Isso é bem tranquilo. A gente divide por 5 para ver quantos tem. Vai dar 405 e vai ter um resto de 1. Aqui é importante que, como a gente está lidando com números inteiros, não considerar a vírgula. Divide, sobrou o resto 1, deixa o resto 1 lá. Bom, aí a gente tem então 405 zeros que vem dos múltiplos de 5. Os múltiplos de 25 geram um zero extra cada um deles. Então a gente tem que dividir por 25 para saber quantos múltiplos de 25 a gente tem. Vão ser 81. Além disso, a gente também tem que ver quantos múltiplos de 5 ao cubo a gente tem. Porque eles vão gerar um zero extra cada um. Eles geram 3, mas a gente já contou o múltiplo de 5 e o de 25. Então, vão ser 16. E a gente tem que ver 5 elevado à quarta, que é 625, para ver quantos a gente tem, para saber quantos zeros extras a gente tem. Isso vai dar mais 3. E na teoria a gente deveria testar 5 elevado à quinta, só que isso é 3.125, que já é maior do que 2026. Então não tem nenhum. E daqui pra frente não vai ter ninguém a mais. Então a gente vai ter, no total, 405 zeros que vem dos múltiplos de 5, mais 81 extras dos múltiplos de 25, mais 16 extras dos múltiplos de 125, mais 3 extras dos múltiplos de 625. Isso vai dar um total de 505. Então, no número 2026 fatorial, a gente tem 505 zeros no final do número. Esse é o nosso resultado final. Vamos dar um destaque? Dá um destaque maior ainda. E vamos além nesse exercício. Uma coisa que a gente pode fazer graças à tecnologia. Vamos a um software especializado em fazer contas para calcular 2026 fatorial. Se vocês pegarem uma calculadora daquelas, mesmo calculadora científica, geralmente ele trava perto de 70 fatorial e já não tem mais memória para isso. Então a gente precisa de um software especializado. Aqui está o número 2026 fatorial, que eu admito que eu não tive paciência de contar para ver se ele de fato vai ter 505 zeros. Eu não tive paciência para isso, eu não recomendo para ninguém, mas ainda é melhor que calcular 2026 fatorial, porque esse número tem 5.822 dígitos, dos quais 505 são zeros no fim. É uma questão interessante, é uma questão que eu acho particularmente divertida, porque ela dá a falsa ilusão de que a gente tem que calcular 2026 fatorial. Conforme a gente vai chegando, vendo os padrões, na hora que a gente chega no 10 fatorial e já chegou na casa de 1.000.000, e você vai multiplicar por números cada vez maiores, e as coisas vão ficar... Você perde o controle muito rápido. O fatorial é uma função que cresce muito rápido. Então, não tem muita condição de fazer o cálculo na mão. A gente precisa usar uma ideia esperta. E a ideia é justamente essa, de perceber que o número de zeros é o total de múltiplos de 5. E contar quantos múltiplos de 5 tem. Isso é bom, porque você não precisa nem sequer escrever todos os 2026 números. A gente pode contar eles fazendo divisão por 5 e vendo quantos tem. Bom, espero que vocês tenham gostado desse problema de hoje. Lembrando vocês que, se vocês quiserem tirar dúvidas, fazer um comentário, fazer um elogio, fazer uma crítica, propor uma questão, desafio, fica à vontade para deixar um comentário embaixo, ou se vocês preferirem, estão passando aqui meus contatos diretos. E eu agradeço vocês por terem assistido esse vídeo, por terem me acompanhado até aqui. Espero de verdade ver vocês no futuro. Até a próxima, pessoal. Obrigado.